Atenção! A história que se segue é uma experiência real. Os nomes de pessoas e lugares são fictícios para evitar a identificação. Assista, se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e partilhe para que mais pessoas possam ser advertidas. Lembre-se, quem vê o perigo e não adverte o seu próximo é cúmplice da maldade. Na altura, quando aconteceu essa história, eu tinha por aí 16, 17 anos. Eu tinha o meu pai, a minha mãe e meus irmãos mais novos. Um belo dia, quando eu dormia à noite, eu tive um sonho. No meu sonho, eu estava dentro de um táxi, ou parecia ser um táxi. Mas o curioso é que o carro onde eu estava não tinha volante. Fomos indo assim mesmo. De repente, quando eu olho pela janela para o outro lado da estrada, eu vejo um outro carro, um Pajero. E dentro desse Pajero havia o motorista e mais um senhor atrás. Num momento, o senhor vira e olha para mim. Quando eu olho para ele, eu tive a impressão que eu estava a me ver através desse homem. Parecia ser a minha versão masculina, porque o senhor era idêntico a mim. E quando o senhor olha para mim, de repente ele grita ao motorista do carro onde eu estava: para. Os dois carros pararam, o senhor desce, vem até a mim e me diz: me siga, eu sou teu pai. Eu respondi: não posso te seguir, eu não te conheço, como assim és meu pai? Ele insistiu mais uma vez: me siga. E eu: não posso te seguir, não te conheço. Aí ele subiu no carro dele e foi. E foi nesse momento que eu despertei. No dia seguinte, eu tive de novo o mesmo sonho. E no terceiro dia também. Aí eu pensei comigo mesma: não, eu tenho que ir ver, sei lá, contar à minha mãe e tentar entender o porquê desse sonho. E fui ter com a minha mãe, comecei a lhe contar o sonho. Aí a minha mãe me pergunta: como era esse senhor? A fisionomia, os traços, como é que ele era? Eu descrevi o homem. Eu disse que ele usava óculos assim, era de uma estatura assim. E depois eu disse que ele tinha umas marcas no rosto. Realmente ele tinha umas marcas. Quando a minha mãe ouviu isso, de repente se atirou no chão, começou a gritar, a chorar. E eu fiquei sem entender nada. Ela chorava. Falava um nome, dizia que esse fulano queria lhe roubar a filha, não sei o quê, que ele não ia conseguir lhe roubar a filha e por aí. Eu perguntei para ela quem era essa pessoa. Depois que ela se acalmou, ela me disse: minha filha, eu nunca deveria te dizer essa verdade. Mas a pessoa que te criou e que te deu o nome, na verdade não é o teu pai. Olha, nesse momento eu fiquei em choque, eu senti o chão a desaparecer debaixo dos meus pés. Ela me disse que o meu pai havia me abandonado quando era bebê. Então ele não tinha porquê ele aparecer nos meus sonhos. Na verdade eu fiquei triste com ela, porque uma coisa dessa, na minha opinião, eu deveria saber há muito tempo. Aí eu fui insistindo, a partir daí eu fui insistindo a lhe perguntar coisas sobre o meu pai biológico, a tentar entender aquilo que havia acontecido. Pedi que ela me desse o endereço do meu pai, porque eu queria lhe confrontar e ouvir a versão dele, mas ela não queria. Ela não queria, mas depois de tanta insistência, ela me passou um endereço e ela me disse que bastava eu chegar até lá e dizer que sou filha do fulano e haveriam de me mostrar quem é o meu pai. No dia seguinte, eu cheguei no lugar, fui no endereço que ela havia me passado, encontrei um homem, expliquei a situação. O homem levantou, colocou as mãos na cabeça, estava muito admirado e dizia: nós pensávamos que já tinhas morrido, não sei o quê, por aí fora. Ele me disse que o meu pai ia sempre nesse lugar, todos os dias o meu pai ia para lá, e que ele ia lhe dizer que eu passei aí. O homem tirou algumas fotos, fez umas filmagens para mostrar ao homem que seria o meu pai biológico. Aí deixei o meu contato e mais tarde ele liga para mim dizendo que meu pai já havia chegado. Eu fui para lá feliz não sei, mas assim, cheia de emoções, cheia de expectativas,
Preparei todo um discurso de apresentação. Quando eu cheguei, comecei a me apresentar, eu sou fulana de tal, filha de fulana e tudo mais. E ele me corta de uma forma seca. Ele me corta e me diz, eu já sei quem és. Eu já sei quem és, não precisas te apresentar. Olha, eu confesso que nesse momento foi um balde de água fria na minha cabeça. Fiquei decepcionada logo na hora. E como se não bastasse, ele me fala, saia da minha vida da mesma forma que entraste. Eu fiquei confusa, porque eu não estava entendendo o porquê dessa atitude toda. Epa, como é que no momento aparece no meu sonho de forma insistente e de repente tem essa atitude? Mas, bom, não dei muita importância. Fui embora seguir a minha vida. Daí se passaram 3 anos. Um belo dia, recebo uma mensagem no Messenger de uma menina que dizia ser a minha meia-irmã, da parte do meu pai. Eu não sei como é que ela conseguiu o meu contato, mas me escreveu, me falou que tínhamos que nos conhecer, que me convidou para ir na casa deles, dizendo que temos que corrigir as coisas, etc. Eu disse, ok, tá bem. Cheguei na casa do meu pai biológico, suposto pai biológico. Comecei a admirar desde o portão, desde a entrada até a casa. Na verdade, era um homem rico, rico mesmo. Fiquei a olhar tudo que tinha, a casa bonita, os carros. E fiquei chateada dentro de mim com a minha mãe por não ter me permitido viver essa abundância toda. Mas a minha mãe, ela me dizia sempre, desde o momento que aconteceu toda aquela cena de eu ir procurar o meu pai, ela me dizia sempre que ele não é boa pessoa, me desaconselhava a manter contato e tudo mais. Mas ingênua que eu era, eu insistia, coisa que eu nunca deveria ter feito, porque a partir desse momento eu passei a viver coisas horríveis, horríveis mesmo. Logo que cheguei na casa, a atmosfera era meio pesada, não me senti bem. Mas a vontade de aproveitar as boas condições, bom, decidi ficar. Fiquei alguns dias na casa a desfrutar da boa comida, das boas condições. Mas depois de uma semana, eu não conseguia mais dormir à noite. Aconteciam coisas estranhas, sem explicação. Eu dormia, fechava a porta, adormecia, mas 30 minutos depois, eu despertava com a porta aberta. Levantava, fechava a porta, voltava a dormir. E acontecia de novo e de novo. Sentia uma espécie de presença aí no quarto. E coisa mais estranha ainda. Sempre que eu tomava banho, a minha madrasta entrava no banheiro de repente, como se estivesse a precisar de alguma coisa. Ela sabia que eu estava a tomar banho, mas ela entrava mesmo assim. Entrava, ficava a me olhar nua. Às vezes só olhava, saía. Isso me incomodava, mas bom, deixava para lá. Eu pensei, se calhar são hábitos da casa deles. Um belo dia, ela entra na casa de banho, me olha e depois começa a me dizer: como é possível que você, que é fruto da traição do meu marido, se pareça mais com ele do que meus próprios filhos? Tipo, com uma raiva por dentro. Aí eu comecei a ficar preocupada e assustada. Voltei para minha casa, mas alguns dias depois voltei de novo na casa do meu pai para passar o final de semana. Porque eu estava, na verdade, decidida a cair nas boas graças do meu pai biológico para passar a ter alguns benefícios também, para beneficiar um pouco da boa vida que ele proporcionava aos seus filhos. Numa noite, eu estava a dormir. De repente o espírito me diz: acorda, acorda. Quando eu abro os olhos, eu vejo a minha madrasta toda nua. A vir, estava assim, parecia que estava assim, se abaixando para cima de mim. Eu, literalmente, não era um sonho, certeza, não era um sonho. Aí eu me assusto e lhe pergunto: o que estás a fazer? Ela se chateia, começa a gritar: por que não estás a dormir? Por que não estás a dormir? Não sei o quê. Aí ela levanta, sai e volta para o quarto dela. Eu acordei.
que é isso? Liguei para minha mãe, expliquei, aí ela começou a me ralhar. Eu te avisei, não se aproxima dessa gente, você não ouve, não sei o quê. Quando eu volto para minha casa, começo a ver coisas estranhas, porque nessa fase eu já estava a morar sozinha. De repente apareciam um monte de moscas a rodear as lâmpadas da minha sala, sem eu estar a cozinhar ou sem ter nada podre, nada que justificasse. Outras vezes eram muitas baratas, de repente as baratas invadiam a minha casa. Um dia eu abro a minha porta de manhã, encontro água, muita água com areia na porta, sem ter chovido, não choveu, tipo, sem motivo nenhum. Eu contava sempre para minha mãe, porque ela é a pessoa com quem eu sempre tive abertura, e ela sempre me dizia: se afasta dessa família. Eu sei que tu queres dinheiro, tu gosta de dinheiro, tu queres a boa vida, mas eles não vão te dar nada, se afasta dessa família. Eu banalizava. Bom, para mim a relação com meu pai já estava boa, ele me dava coisas e tudo mais, eu queria aproveitar. Eu não associava nada ao meu pai, porque até então ele nunca havia me feito nada de mal. Além fora aquela situação do nosso primeiro encontro. O meu pai, que me criou, um dia ele me chama e me diz: minha filha, o teu pai biológico não é boa gente. Ele não tem boas práticas, ele pratica as coisas ocultas. Eu conheço esse homem porque viemos da mesma terra. Tome cuidado, minha filha. Eu estou a te falar isso porque eu gosto de ti e eu te criei como minha própria filha. Tome cuidado. Nesse dia eu falei: esse Mazé tá com inveja ou que lá. Não deu muita importância. Mas devido a todos os acontecimentos dos últimos tempos, um belo dia eu decido ir à praia, porque havia uma praia na cidade onde eu morava. Era de noite. Decidi ir à praia para caminhar um pouco, espairecer e refletir acerca de tudo isso que estava acontecendo. Aí eu fui na praia, era de noite. Me senti segura porque havia um grupo de polícias a fazer patrulha e dentro desse grupo eu conhecia um deles. E lhe avisei que estaria a caminhar por aí para ficar um pouco atento também. Estava eu a caminhar, vejo a uma pequena distância uma menina sentada na areia com a cabeça abaixada a chorar. Me aproximei dela, ela chorava. Me aproximei e falei: o que estás aqui a fazer sozinha esta noite? Vamos embora, vamos sair daqui, é perigoso estar aqui esta hora, vamos, não chore, vamos. Tentei lhe acalmar e tudo mais, e ela me dizia, sempre com a cabeça abaixada, me dizia: não posso sair daqui, ainda não posso sair daqui. De repente, quando ela levanta o rosto, meu coração parou de bater por uns segundos. Ela era idêntica a mim, idêntica, cópia autêntica do meu rosto. Só que ela tinha o cabelo cortado. Olha, eu me assustei de uma forma que eu nem sei explicar. De repente, eu sinto a mão de alguém no meu ombro. Quando olho, era o polícia que eu conhecia, que estava a fazer patrulha. E aí ele me pergunta: com quem estás a falar? E eu disse: com a menina que está aqui. Ele me disse: que menina? Que não tem nenhuma menina. Quando olho, não havia mais nenhuma menina. Olha, eu fiquei confusa. Aí ele me mandou ir para casa. Tipo, coisas estranhas, confusas. Depois desse dia, o meu pai que me criou me diz de novo: tome cuidado, porque eu contei essa cena toda. A minha mãe contou para ele. Ele me disse: tome cuidado, porque querem te levar. Aí foi aí que ele me contou algo que eu não sabia. Ele me disse: o teu pai biológico perdeu uma filha por afogamento. E todos dizem que ele sacrificou essa filha para ela trabalhar para ele lá no mundo oculto. Se tu estás a começar a ver essa menina, não é bom sinal. E todos esses acontecimentos não são bons sinais. Tome cuidado mais uma vez. Na verdade, todos esses acontecimentos já estavam me enlouquecendo. Eu já não sabia mais se acreditava em quem. Olha, eu estava tão confusa que um dia procurei uma amiga, contei tudo para ela.
E ela me sugeriu que fôssemos ver um homem que, segundo ela, tinha visões, via coisa, para ter um esclarecimento sobre toda essa situação. Aí fomos, ela me levou para consultar o tal homem. Expliquei, conversei com o homem me disse, eu vou te dar uns rituais que você vai fazer, eu vou te dar plantas para tomar os banhos e no final do período desse ritual, você vai ver coisas com os teus próprios olhos. Eu peguei as coisas, fui para casa, segui todas as recomendações do homem, terminei os banhos, os rituais, as palavras todas que ele havia me pedido para fazer. Um belo dia eu estava na minha cama, assim, meio adormecida, aquele estado em que você está meio acordada, meio adormecida. E aí tive uma visão. Nessa visão eu vejo que eu estou numa sala. E de um lado está o meu pai biológico e a minha madrasta. Do outro lado está a minha mãe e o meu pai que me criou. E eu no meio, sentada num banco. Meu pai biológico diz à minha mãe, vim recuperar o que me pertence. Eu estou aqui, eu vou levar o que me pertence. Quando ele fala isso, a minha madrasta levanta e me arranca o braço. Literalmente, ela puxa o meu braço com uma força que o meu braço se descola do meu corpo. Nessa, minha mãe levanta também, tira o meu braço da mão da minha madrasta e volta a colar no meu corpo. Depois, o pai, nessa visão, o pai que me criou disse, é porque ela não leva o teu nome que tu não consegues lhe usar como queres. Aí, de repente, eu saio da visão, eu desperto. Voltei lá para consultar o homem do tratamento, o homem que a minha amiga tinha me levado. Lhe expliquei tudo isso. E ele disse que ele não podia fazer nada, que eu devia seguir o conselho da minha mãe e me afastar de uma vez por todas dessa gente. Depois disso eu não estava convencida. Eu decidi ir ver um padre. Fui lá numa igreja ver o padre. Contei também toda a história. E o padre me pediu para meter sal em toda a minha casa. Ele me deu um frasco de azeite que ele abençoou. E ele me pediu para esfregar esse azeite em tudo que eu tocava, minha roupa, tudo da minha casa. Fui para casa, fiz isso. Depois disso, eu comecei a ter umas espécies de borbulhas, espinhas em todo o meu corpo. Saía assim umas borbulhas, umas espinhas que me davam muita comichão. Aí quando eu coçava, aquilo viravam feridas e essas feridas não curavam. Passou a acontecer isso, eu fui nos hospitais, dermatologistas, tudo que eu podia e nada, me passavam pomadas, sei lá, coisas para tomar e nada. Daí, o meu pai contactou um curandeiro, comprou uns medicamentos dele, me mandou, passei a usar. E o mesmo homem do tratamento, eu lembrei das palavras dele quando ele me disse que eu tinha que cortar todo e qualquer contato com meu pai de uma vez por todas. Porque eu estava vendo que a situação só estava indo de mal a pior. E cada vez mais as palavras da minha mãe e do meu pai de criação faziam mais sentido. E foi então que eu decidi cortar tudo, todos os laços, todo o contato com meu pai biológico, a família dele, a mulher dele, os filhos. Eu disse, não, é melhor eu me afastar de todas as formas possíveis. Mudei até de casa, fui alugar uma casa num outro lugar, porque aquele curandeiro tinha me dito que se eu não seguisse o conselho, o que ia me acontecer depois, eu iria me arrepender muito. Então aí fiz isso, cortei todos os contatos, decidi me converter, porque, olha, já era demais para mim. Fui para a igreja, de vez em quando meu pai ainda ligava para mim, tentava me aliciar com dinheiro, falava, não, daquele dinheiro que você me pediu, já tenho, pode vir buscar e tudo mais. Mas eu me agarrei mesmo à igreja, a Deus, eu orava, pedi perdão, me entreguei mesmo. Até hoje ainda não melhorei a 100%, porque ainda tenho muitas marcas, algumas feridas abertas ainda. Mas já estou a melhorar. Eu acredito que pela graça de Deus e com o tempo eu vou ficar melhor. Então, o meu alerta
Vamos evitar ter ambição, porque a ambição desmedida por dinheiro só leva à perdição.